Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei, não somente os 10 mandamentos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas também as leis comunicadas a Moisés e escritas por ele num livro. Então eu sempre fico pensando assim, como deve ter sido grande esse monumento, porque não foi só os 10 mandamentos, foi as outras leis também. As outras leis que foram dadas com relação ao santuário, com relação à sociedade, com relação à saúde. Foi um monumento gigantesco, então, para gravar tudo isso. Eu não sei se eles resumiram, não sei se eles fizeram em mais pedras como essa, porque eram muitas leis. Todas essas leis do Pentateuco, né? Então, eu acredito que eles talvez fizeram algum resumo, talvez as principais leis. Então, eles colocaram essa cobertura de argamassa, como hoje a gente usa o cimento, né? E ali em cima disso aí eles talharam ali essas leis, certo? Então, ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. Lembrando que esse altar de pedras não lavradas é porque se fizesse de maneira as pedras buriladas, as pedras bem feitinhas, bem trabalhadas, poderia correr o risco de no futuro os israelitas colocassem ali algum ídolo, né? Construíssem algum ídolo ali e tentassem fazer uma adoração a ídolos ali em cima daquele monumento. Então o altar de pedras não lavradas já prevenia contra isso. E também não deveria ser muito alto e com escadas para que não se visse as vergonhas, a nudez de quem estivesse lá em cima ministrando. Quem estivesse ali embaixo do ministro, do sacerdote, da pessoa ali, iria ver por debaixo da roupa dele. Então, para prevenir contra isso também, o altar tem que ser baixo, na altura das pessoas. Então, o fato de um altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual fora posta a maldição, Deuteronômio 11:29, foi significativo, dando a entender que, por causa da sua transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber com justiça sua ira, receber as maldições que tinham sido proferidas no Monte Ebal. E eles a teriam sofrido imediatamente, se não fosse pela expiação de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. Então, a ira de Deus, uma vez eu preguei sobre isso, a ira de Deus contra o pecado também envolve destruir o pecador. Se o pecador não se arrepender, se o pecador se apega ao pecado, a ira de Deus é derramada sobre o pecado e sobre quem estiver agarrado a ele, no caso o pecador. E se o pecador se arrepender, Deus protege o pecador da sua própria ira. Deus derrama sua ira, Deus descarrega sua ira sobre o pecado. E se o pecador se arrepender, ele é protegido disso, certo? Então, algumas vezes que Deus descarregou sua ira, foi lá na questão do dilúvio, foi lá em Sodoma e Gomorra, foi contra essas nações aí que Josué destruiu. Foram algumas ocasiões em que Deus descarregou sua ira em força total. E ali os pecadores que não se arrependeram, eles foram destruídos junto também. No dilúvio, todas as pessoas que ouviram Noé durante 120 anos pereceram no dilúvio. Em Sodoma, apenas Ló e sua família foram poupados, o resto foi destruído. Naquelas nações lá que Josué destruiu, só Raabe e os gibeonitas, e quem mais que se salvou, não foi destruído naquela matança generalizada. Então, a ira de Deus é assim, ela é derramada, é destruída sobre o pecado. E na cruz, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre toda a humanidade, porque todos pecaram, toda a força da ira de Deus, Deus descarregou nele mesmo. Ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. Então a força da sua ira ele descarregou nele mesmo.
Jesus experimentou ali toda a extensão da ira de Deus, que deveria ser derramada sobre toda a humanidade, ali ele derramou sobre ele mesmo. E todos aqueles que reconhecem isso são salvos. Todos aqueles que não reconhecem isso, um dia eles vão experimentar a ira de Deus que foi derramada sobre Jesus em força total, que vai ser no lago de fogo. Então, ou você aceita que Jesus o que Jesus recebeu no seu lugar, ou então você vai receber aquilo que ele já recebeu no seu lugar. Então é basicamente isso. Se você aceitar que Jesus já passou por aquilo, já experimentou o pior para você, então você é salvo, você está debaixo do manto da justiça dele. Se você não aceita que ele já recebeu essa ira no seu lugar, infelizmente no futuro você vai receber essa ira que não era para você experimentar, mas você vai acabar experimentando. Então, no caso ali, no Monte Ebal, tinha as maldições que o povo deveria experimentar. Mas o altar foi construído ali justamente para oferecer uma segunda chance. Ao invés de você sofrer a maldição, através do sacrifício, você pode receber a bênção. Você pode ser perdoado, você pode ser libertado. Existe uma segunda chance. Existe salvação, mesmo no monte da maldição. Então, ao invés de você receber a ira, você recebe misericórdia. Certo? Então, olhe como tudo se encaixa. E no santuário também é do mesmo jeito. A lei de Deus que estava dentro da Arca da Aliança representava a justiça de Deus. Como todos nós somos pecadores, a justiça de Deus indica que todos nós devemos ser destruídos. Mas em cima da Arca da Aliança existe o propiciatório. Propiciatório, o nome quer dizer propiciar, dar misericórdia, dar perdão. Então, em cima da justiça de Deus está a tampa da misericórdia, a tampa da propiciação, a tampa do perdão, onde Deus se manifesta em cima e perdoa o pecador que se arrepende. Então, o amor e a justiça de Deus, eles andam lado a lado. O amor e a misericórdia, a justiça e a misericórdia de Deus, elas andam em conformidade. Uma coisa não anula a outra. Quem aceita a justiça de Deus e aceita Jesus como seu advogado, é perdoado, é justificado e é salvo. Certo? Então, por isso que o altar que Josué construiu foi sobre o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Agora, o momento da ceia, agora mudando da água para o vinho, né? O momento da ceia, nós falamos da ceia, foi quando, meu Deus? Nós falamos da ceia nessa semana, teve um dia nessa semana que nós mencionamos sobre isso. Eu acho que foi na segunda, foi quando Clarinha passou. O momento da ceia não deve ser um período de tristeza. Não deve ser um período de tristeza. Ao se reunirem os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar, seja para deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e os seus irmãos. Então, ali no dia da Santa Ceia, os discípulos estavam com a cabeça em 1000 pensamentos. Como a gente agora sabe que a idade deles era bem jovem, então eles estavam discutindo quem era o maior, estavam discutindo quem é que ia assumir os primeiros lugares, estavam discutindo coisas triviais sobre a cerimônia da Páscoa, sobre a festa da Páscoa, talvez estavam fofocando uns dos outros, estavam com alguma briga, alguma intriga, algum ressentimento. Então, antes de Jesus chegar, esse era o clima da Santa Ceia. Eles não sabiam o que era a última ceia, eles não sabiam o que era uma Santa Ceia, eles não sabiam que seria um evento que seria replicado, refeito milênios depois pelas igrejas cristãs. Então eles estavam ali naquela situação, e aí Jesus chega e começa lavando os pés de todo mundo, o que já quebra já o orgulho de todo mundo fica ali em choque, o mestre servindo. Depois de lavar os pés de todo mundo, Jesus começa a falar algumas coisas em tom de despedida, aí todo mundo já fica preocupado, e aí vem a Santa Ceia, que é o momento em que ele reparte o pão e o vinho, onde todo mundo percebe que ali é uma coisa séria, que ali é uma alimentação, ali uma ceia, foi uma janta diferente de todas as outras que eles já comeram naqueles 3 anos e meio. Ali tinha um tom especial, tinha um tom solene. Então, devemos olhar para aquele clima daquela ceia e nós devemos
evitar algumas coisas, como aqui a lição disse. Não trazer à memória diferenças entre os irmãos, não se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar, seja para deprimir, né? E não deve trazer tristeza para o momento da ceia. Ali no momento da Santa Ceia, tinha um aspecto um pouco triste, porque Jesus iria ser morto logo em seguida. Mas ao mesmo tempo que Jesus falava isso, Jesus também confortava. Vou mandar um consolador, tenha um bom ânimo, eu já venci o mundo, não se turbe o vosso coração. Então, embora seja uma cerimônia solene, não deve haver tristeza. Não devemos ficar tristes ou melancólicos, certo? A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Então a cruz, a ceia, não devem ser eventos que a gente deve olhar com tristeza, com um olhar pesaroso, de uma maneira negativa, não. São eventos, são momentos que nós devemos olhar com alegria, não à sombra da cruz, mas diante da luz que vem dela. Então, se não fosse a cruz, estaríamos todos perdidos. É pela cruz, pelo preço que ele pagou, que nós temos a esperança da vida eterna. Então, no momento da ceia, enquanto nós estamos comendo pão, comendo vinho, nós lembramos do sacrifício de Jesus, pensamos ali no corpo dele, no sofrimento, nas torturas que ele passou, no sangue que ele derramou, ali com um olhar de reverência, com um senso de solenidade, um senso ali de respeito, de temor pelo que aconteceu, mas também um senso de alegria. Se não fosse aquilo, estaríamos todos perdidos. Então nós comemoramos também, nós celebramos também aquele sacrifício, certo? Então, esse é o sentido dessa semana. A ceia deve ser uma cerimônia de alegria. Então não fique à sombra da cruz. Esteja diante da luz salvadora que vem dela. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse livro de Josué, estar nos ensinando grandes coisas. A lição continua, o Reavivado já terminou o livro de Josué, já estamos em outro livro, mas que essa lição possa ser significativa em nossa vida. Nós possamos aprender lições para a nossa igreja, que possam mudar a nossa maneira de agir, possam mudar a nossa maneira de ser e aprender a como ser verdadeiros soldados de Cristo em nossa vida. Amém. Agora, Senhor, abençoa nossas situações, abençoa a vida de cada um, a família, cura os problemas de saúde que alguém tenha, esteja no lar, na vida de cada um, trazendo paz, trazendo saúde, equilíbrio e sua vida profissional também de cada um, e ajude-nos, Senhor, a te servir com a nossa vida, e abençoe esse sábado que vai começar, os estudos bíblicos, quem já está começando o Caleb. Nos ajuda, Senhor, esteja conosco. Abençoe agora o estudo do livro Ouço Pedir Mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cacunha.